Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Microempa Podcast. Essa é uma edição especial apresentada por mim, Suzana Dariva, e neste episódio vamos abordar um assunto muito importante e que tem dado dor de cabeça para muitos empresários, mas que precisa ser debatido: a reforma tributária. E quem está aqui comigo para abordar esse tema é o técnico em contabilidade, graduado em processos gerenciais com MBA em finanças, integrante do Comitê de Assuntos Tributários de Caxias do Sul e da Federação, diretor da empresa Conacer Contabilidade e Assessoria e vice-presidente da Microempa, Vinícius Valer. Vinícius, seja muito bem-vindo. Por favor, fala um pouquinho sobre a tua experiência nessa área, a tua trajetória. Suzana, tudo bem? Tudo É, certo? um abraço aí, obrigado por todos os ouvintes também da Mais Nova. Então, hoje comecei a trabalhar na área aí no escritório contábil na Conacer, né? Em 2008. Então, de lá para cá, a gente tem uma trajetória. A Conacer hoje também tem 26 anos de atuação no mercado, né? Focado em micro e pequenas empresas. O nosso foco sempre foi micro e pequenas empresas. Atendemos também médias empresas. Então, a gente vem atuando há bastante tempo nesse segmento, né? Uhum, E a gente vê oportunidades e desafios, né? Estamos aqui para falar da reforma tributária, onde uhum. há muito tempo ela já é contextualizada e ela já existe debates, mas agora está chegando na sociedade empresarial e causando caos, né? Então a gente veio aqui para tentar acalmar o caos, né? E os ânimos, né, Suzana? Mas agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero conseguir auxiliar um pouco aí, né, a tirar Sim. as dúvidas dos nossos associados e dos ouvintes aí da rádio também. Sim, acho que vai ser um bate-papo bem importante. Inclusive, essa é uma extensão de um evento, de uma iniciativa da Microempa, né, que já aconteceu na semana passada. A Microempa promoveu uma palestra com o nosso diretor, o Vinícius Valeri, com o professor Pablo Pérez, que falaram sobre o assunto, jogaram luz, né, nesse tema que é bem cabeludo para muita gente. Mas sem mais delongas, então vamos dar continuidade, falar do que a gente veio falar. Bom, eu acho que, Vini, para iniciar, seria interessante a gente contextualizar o que é a reforma tributária, por que que ela chegou, qual o objetivo dela. Bom, eu trouxe uma colinha aqui para a gente não esquecer de data, nada, né? Não é que a gente Uhum. precisa, mas não vamos falar nenhuma, Sim. não vamos esquecer das datas. Então, pessoal, a reforma tributária não é novidade, né? Há muitos e muitos anos se fala da reforma tributária, se fala do custo Brasil, então o sistema tributário, né, o arcabouço fiscal do Brasil é muito complexo. Então, há muitos anos se fala de reforma tributária e isso não aconteceu agora, né? Então, para a gente começar a contextualizar aí para os nossos ouvintes, em 2019 começou a se falar efetivamente de reforma tributária no Congresso e no Senado. O Congresso falava aí através foi abordado, instituído no Congresso a PEC 45 e no Senado a PEC 110, né? Então, a PEC o que que é? Um projeto de emenda constitucional, né? Um projeto Uhum. para alterar a Constituição. Sempre quando se altera um tributo, como o tributo, a reforma tributária, ela é uma mudança dos tributos sobre o consumo, né? Uhum. E não os tributos sobre a renda. Então, a gente já parte de um princípio que existe tributo sobre o consumo, que é o Uhum. tributo que a gente paga, por exemplo, aí, né? Embutido numa garrafa de água, e o tributo sobre a renda que as empresas pagam também, né? Que seria o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social. Os impostos sobre o consumo, quais são? PIS, COFINS, ISS, QN, ICMS e IPI. São esses tributos que mudaram. Então, para a gente retornar ali, então em 2019 foi se abordando esse tema, né? Quando ali em 31, não, foi em 20 de dezembro de 2023, o Uhum. Congresso Nacional aprovou a PEC 100, a emenda constitucional 132, que de fato altera as normas, né, e a operacionalização dos tributos sobre o consumo. O que Uhum. essa emenda constitucional ela alterou? Ela substitui o PIS e o COFINS, o ICMS, que é o imposto do Estado, e o ISS-QN, que é o imposto das prefeituras, e o IPI, que é o imposto sobre industrialização, pela CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e a IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Então, na prática, se substitui 5 impostos por Uhum. 2 impostos, né? Então, dessa emenda constitucional, ela alterou a Constituição, essa é obrigada a alterar a Constituição, e ela trouxe
toda esta regulamentação, né? Acredito que nós vamos falar um pouquinho agora à frente. Depois que se faz uma emenda constitucional, é preciso se aprovar uma lei que regulamenta, né, e Uhum. operacionaliza esta emenda constitucional. Esta aí foi a Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025, que institui a CBS e a IBS e traz todas as regras que a gente vai começar aí a operacionalizar e a viver com ela já em janeiro de 2026. Aham. Então, de 5 impostos viraram 2 impostos. Na prática, sim, Viraram. né? Aham. O IPI foi imposto que ele não vai ser destituído, e sim ele vai ser zerado. Então, isso é bom entender, Quinhão. E, além disso, o IPI não foi zerado para a Zona Franca de Manaus, né? Que aí já Uhum. começa uma situação que foge do viés do que era, né, a neutralidade e a autonomia, né, e a Uhum. igualdade de todos os estados. Então, o IPI permanece para empresas situadas na Zona Franca de Manaus e ele foi zerado durante os outros estados. Uhum. Porém, né, nada impede que, como ele não foi destituído, né, como ele não foi substituído, daqui 2 ou 3 anos ele pode ter a sua alíquota novamente alterada ou aumentada, né, por Uhum. alguma emenda constitucional feita novamente, né? Aham. E em janeiro desse ano foi instituída uma lei complementar para bens e serviços. Quais serão os principais impostos a partir dessa lei? Então é isso aí, a Lei Complementar 214, né, Uhum. de 16 de janeiro de 25, ela institui a IBS e o CBS, substituindo, né, PIS/COFINS, ICMS e SSQN e o imposto seletivo, desculpa, a gente esqueceu de falar aqui do imposto seletivo, ele é o IBS, o CBS é o imposto seletivo. Imposto seletivo, todo mundo deve ter ouvido falar já do imposto do pecado, né? Que é o imposto que vai incidir sobre bebida alcoólica, produto que tem muito açúcar. Ah, Então, uhum. este produto ele vem para substituir, né? Apesar de o IPI não for, não, ele ser zerado e não desconstituído, o IS, o imposto seletivo, ele vem substituir o IPI. Então a gente teria o Uhum. CBS, o IBS e o imposto seletivo. Desculpa, eu tinha esquecido Não desse tem cara aí que está problema. sendo regulamentado também. Então, Uhum. esta lei de janeiro de 2025, ela trata a IBS e a CBS e provisiona imposto seletivo. O imposto Uhum. seletivo ele já teve alguma regulamentação através de outra lei, né? Através de outra lei complementar que está sendo votada agora, que é a Lei Complementar 108, que ela vai também instituir algumas normas do imposto seletivo, porém a Lei 214, ela trata da IBS e do CBS, né? E provisiona imposto seletivo. Uhum. E ela já entrou em vigor ou ela ainda vai entrar? Ela entra em vigor em janeiro de 2026, Uhum. então ela entra em forma de teste como? As empresas terão que mudar os seus layouts, né? Então, Uhum. as grandes empresas já estão em teste. Então, existe Uhum. empresa já fazendo nota fiscal em teste, as grandes corporações, as grandes companhias. É, como que esse teste ele retém, né? Ele provisiona na nota fiscal 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, onde totaliza 1%. Esse valor fica retido na nota, mas ele não é obrigado a recolher, ele é informativo, porque Uhum. já serve para que os estados, os municípios e a própria Receita Federal comece a testar o sistema, comece a Uhum. testar esse imposto através da nota fiscal. A nota fiscal eletrônica é o coração da reforma tributária, né? Então, hoje, tudo que for acontecer na reforma tributária, na Lei Complementar 214, ela parte da nota fiscal eletrônica. Então, por isso é muito importante as empresas, inclusive as micro e pequenas empresas, já estarem analisando seus layouts de nota Uhum. e já estarem se adaptando. Via de regra, estamos aqui para falar de micro e pequenas empresas, né, Suzana? Sim. Então, Aham. as micro e pequenas empresas não são obrigadas a fazer essa retenção nesse primeiro momento, a Uhum. constar na nota da micro e pequena empresa. Porém, quando essa empresa devolver uma mercadoria para uma empresa geral, ela Uhum. vai ter que, na devolução, estar contando a retenção. Porque ela vai estar recebendo uma mercadoria com essa retenção e quando ela devolver, ela vai estar tendo que devolver com a retenção. Então, isso Aham. obriga também que as micro e pequenas empresas revejam os seus layouts da nota fiscal eletrônica, né? Converse com o seu programador, revejam se realmente o programa, o seu emissor de notas estará apto em janeiro de 2026, né? Nessa fase de teste da reforma tributária. Tá certo. E assim, qual que é a principal mudança, além dessa que tu comentou, né, qual que é a principal mudança para as micro e pequenas empresas?
O que acontece hoje essa lei, vamos voltar um pouco ali para trás, tá? Então, Uhum, a PEC 45 do Congresso, ela foi uma PEC desenhada pelas grandes empresas, né? uhum. O Pela deputado aí, o indústria, né? Api, então ele representa Ambev, Gerdau, então as grandes indústrias tinham essa PEC na Câmara, na Câmara dos Deputados, e para as pequenas empresas, de uma forma geral, a melhor PEC que teria seria a 110 do Senado. Porém, a gente aprovou a 45, porque a gente não está aqui para debater, né? Se existe interesses ou não, a gente não está aqui para debater. Como essa lei ela favorece, não ela favorece, ela foi desenhada por grandes indústrias, em termos, se nós pegarmos a legislação e a gente analisar as tabelas do Simples Nacional, porque todo mundo sabe que o Simples ele paga seu imposto sobre as tabelas, né? Uhum, Anexo 1, anexo 2, anexo 1 para comércio, anexo 2 para indústria, anexo 3 para serviço, anexo 4 para algumas empresas de serviço, anexo 5 para serviço também. Essas tabelas elas não vão ter nenhum aumento de imposto. Elas gradativamente, né? A gente vai falar daqui a pouco, é, a, a, vai começar, vai ser gradativa a troca desses impostos, uhum, gradativamente elas vão ter as substituições dos impostos e contribuições dentro do DAS. O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional, onde todos os impostos que uma empresa normal paga estão simplificados dentro de uma única guia, né? Dentro do uhum. único documento de arrecadação, o DAS. Então, esses impostos serão substituídos um pelos outros e continuará a mesma alíquota, né? Então, tu vai assim, tá, então a empresa do Simples não vai ter aumento e mudança de imposto? Não. Mas aonde aí que, vamos usar um termo jurídico, né? Onde que está o jabuti dentro dessa legislação? As empresas do Simples Nacional hoje, principalmente a indústria e o comércio, as empresas do meio da cadeia e não do fim, essas empresas elas geram créditos para empresas de lucro real e Uhum, gerariam crédito para as empresas agora as gerais, né? Que seriam as empresas do IBS e CBS que recolhem por fora do Simples. A partir de janeiro de 2027, trazendo para números, né, exemplificando, uma empresa do Simples ela gera 9,25% de crédito de PIS e COFINS para quando ela vende para uma empresa de lucro real, uma empresa geral, por exemplo, né? uhum, A partir da reforma, ela vai parar de gerar 9,25% de crédito e ela vai gerar só o percentual de BS e CBS que existe dentro do DAS. Mais ou menos para quem conhece como funciona esse sistema e como funciona o ICMS hoje. Então, o que, que uhum, acontece? Uma empresa hoje que dá 9,25% de crédito para uma indústria, que ela tem um cliente como indústria, ela vai uhum. passar a dar 2 ou 3% de crédito para essa indústria. E o crédito nada mais é do que dinheiro, né? Porque uma empresa Sim. ela recebe 9,25% de crédito, ela deduz esse 9,25% de crédito, ela debita do que ela vai pagar. Então ela tem um desconto. Então a gente acredita, né, que essa empresa ela vai solicitar que a empresa do Simples ela saia do Simples Nacional ou que ela recolha o IBS e o CBS por fora do Simples, que é uma opção que vai ter agora. Né? Uhum, Então, isso muda completamente a governança, isso muda completamente o compliance das empresas do Simples. Né? A gente começa a ter que falar de planejamento tributário para empresa que fatura 30, 40 mil, onde é uma realidade que nunca ouviu a falar por isso. uhum, Então, o que, que a reforma trouxe, a Lei Complementar 214 trouxe para as empresas do Simples Nacional? Ela colocou uma empresa do Simples tributariamente, né? uhum, Falando em tributo, ela botou uma empresa do Simples Nacional no mesmo patamar da Ambev. Então, o uhum. entendimento tributário e jurídico que a Ambev tem que ter, a empresa do Simples vai ter que ter a partir de janeiro de 2027. Então vai ter que fazer toda uma estratégia E para. o que, que a gente se pergunta, né, Suzana? Desculpa te atrapalhar. Como Uhum, que uma empresa do Simples ela tem essa estrutura? uhum, Né? Hoje a gente vive numa realidade aí de empresa do Simples, que são 80% dos meus clientes, que pagam honorário de 300 a 400 reais. Então, para te ter uma inteligência tributária dessa, esse serviço não contempla. Então, ela já vai começar a ter um custo para se enquadrar na sua realidade tributária. O custo aham, dela começa por aí. Então, hoje a gente sabe que a informalidade é muito grande no Simples Nacional, né? sim. Se vende sem nota, se compra sem nota. Então, no momento que uma empresa do Simples Nacional ela começa a dar crédito e gerar crédito, como uma empresa que nós falamos, lucro presumido ou real, que será uma empresa geral para IBS e Uhum, CBS, ela vai ter que ter um compliance muito grande. Ela vai ter que comprar todas as mercadorias dela com nota. Ela também vai ter que se ela comprar de empresa do Simples Nacional, ela também vai se acreditar menos. Então, ela vai ter que trocar os seus fornecedores, né? uhum, Então, a operação e a forma de operacionalizar o produto,
Apesar de não ter uma mudança de alíquota, ela muda completamente a gestão dessas empresas do Simples Nacional, né? Então, acho que esse é o grande impacto para as empresas do Simples Nacional. Também existe o split payment, né? Aham. Então, o que, que seria o split payment que está todo mundo falando? Nada mais é do que o imposto segregado. O que, que seria o imposto segregado? Quando você recebe o valor da sua venda no banco ou boleto, a instituição financeira já vai pegar a parcela que é de CBS e IBS e vai Uhum. estar fazendo a transferência para o comitê gestor da IBS e da CBS. O que que isso interessa para mim, Vinícius? Eu não quero nem saber, isso é problema teu. Porque quando tu chega para uma empresa, ela vai falar assim, como é que tá a CBS, como é que tá a reforma tributária? Ela vai dizer, isso não é problema meu, é problema do meu Do meu contador. computador. É o que Aham. vocês vão falar, o que vocês vão falar, o que a maioria das pessoas escutam, né? Uhum. Mas nesse momento, o que que acontece? Hoje, uma empresa do Simples, ela faz uma venda em janeiro. Todas as empresas, não só do Simples, tá? Ela Uhum. recebe o valor em janeiro, no primeiro dia do mês. Ela recebeu um valor dia 1º de outubro, né? Aham. Ela vai pagar o Simples Nacional, ela vai pagar a CBS, o IBS, o PIS e a COFINS, o ICS, o ICMS, o ISSQN, enfim, o IPI, Uhum. do dia 15 em diante. Cada imposto, o primeiro imposto que tem, que é o ISS, é dia 15. Então, do dia 15 até o dia 30 do próximo mês. Então, no Uhum. momento que a gente pega o recebimento ali no dia primeiro, a empresa recebeu à vista já no dia primeiro, ela perde 45 dias de fluxo de caixa. Nossa. Então, ela ia ficar com. Hoje, as empresas se beneficiam, elas utilizam o valor do imposto. Sim. Elas Uhum. utilizam o valor de imposto por 45 dias. Isso vai parar de acontecer a partir de janeiro de 2027. O Uhum. split payment vai ser testado em algumas empresas e ele, até final de 27, ele é para ele ser operacionalizado pelos bancos em todas as operações B2B, né? Uhum. Então, quem vende para a empresa, até final de 2027, provavelmente vai ter o CBS e a IBS retida no momento do seu recebimento. Então, aí Uhum. está mais. A gente tem que se atentar mais a uma vez ao fluxo de caixa, porque nós estamos perdendo Sim. 40 dias, né? 40, 30 de dinheiro que estava na nossa mão, que estava na nossa mesa, Aham. e ele, a partir de agora, ele vai para a mesa do comitê gestor da CBS e do IBS, né? Que é um grande problema que a gente vê. Tem algumas outras questões do Simples Nacional, é, uma resolução que saiu agora também, que outras receitas, a empresa do Simples Nacional, quando ela recebia uma indenização, ela não pagava nada de imposto. A partir de agora, Uhum. a CBS e a IBS, a reforma tributária, trouxe uma base ampla para CBS e IBS. Mas o que é base ampla? Tudo que tu receber tributa. Resumo é isso. Então, Uhum. essa doação, a empresa recebia uma doação, ela não pagava imposto. A partir de janeiro de 2027, a empresa do Simples vai começar a pagar a CBS e IBS sobre uma doação e sobre outras receitas, como Aham. também juros obtidos, descontos concedidos. Tudo isso também será tributado, que não era tributado anteriormente, né? Então, acho Uhum. que para as empresas do Simples Nacional, esse seriam os maiores impactos, né? Sim. Então, a importância delas se programarem também é para ter esse fechamento de caixa, né? Não contar com um valor que elas talvez tivessem através dos tributos, dos tributos que ficariam, né? Que elas conseguiriam se beneficiar. Elas precisam ter agora mais certo, bem definido, o que tá dentro do caixa, né? Então, todos os valores bem definidos. Isso. Isso, é o momento, o split Uhum. payment, ele tentou ser instaurado aí em diversos lugares do mundo e vários países não conseguiram. Então, a gente Uhum. fica aguardando. Eu fui numa palestra do diretor da Receita Federal do Rio Grande do Sul, onde ele fala que o split payment já está funcionando, né? Uhum. Inclusive com alguns bancos já com o sistema todo pronto. Aham. Então a gente não sabe se vai funcionar, mas a Receita Federal falou que não vai funcionar, ele já está funcionando. Então Uhum. a gente está aguardando isso. Então o que que a empresa ela tem que fazer? Ela tem que analisar esse fluxo de caixa, né? Aham. Para trazer mais um dado, e é dado do Sebrae, vocês podem pesquisar aí na Chat GPT, inteligência artificial, Google, onde acharem melhor. 95% das empresas que quebram no Brasil, elas quebram por falta de caixa, Uhum. né? Então agora vai se tornar mais importante ainda a gestão do fluxo de caixa. Uhum. E aí que vem o grande problema, né? A gente vive uma realidade de empresários aí que trabalha o empresário ou a empresária, o marido, a esposa, o filho, né? Uhum. Familiar, Uma assim, empresa né? extremamente Uhum. familiar, onde cada um sabe, às vezes, fazer muito bem a sua operação, ou às vezes mais ou menos a sua operação, e ninguém tem noção de finanças, ninguém tem noção de contabilidade, ninguém tem noção de gestão. Uhum. Então, essas empresas elas vão perder muita competitividade, né? Uhum. Então, agora é o momento de estar analisando o seu fluxo de caixa, agora é o momento de estar analisando o preço de venda,
Agora o momento é estar analisando custos. Uhum. Claro, fica muito difícil porque a gente não sabe a alíquota ainda, né? Aham. Vai sair aí uma nova resolução ou alguma emenda complementar, ou enfim, não sei de que forma que vai ser tratado, provavelmente com emenda, onde vai ser definidas as alíquotas. Mas já dá para se programar, provavelmente a alíquota vai ficar em torno de 28, né? Mas já dá Uhum. para se tratar cenários de 26, 28 e 30% e analisar quais serão os impactos nessa empresa, né? Uhum. Então, os empresários de todas as formas, inclusive todos os ramos e regimes, inclusive o do Simples Nacional, né? A gente Uhum. pode dizer que o MEI fica fora nesse primeiro momento, não teria nenhuma mudança significativa, Tá. apesar de que o MEI hoje gera crédito também, como prestador de serviço, e também vai parar de Aham. gerar crédito, porque o MEI não paga CBS e IBS, né? Sim. Então, eu acho que é interessante que todos os empresários conversem com o seu contador, é, atividade, o consultor financeiro, né? O consultor financeiro é aquele cara que... Uma coisa é a contabilidade vai te trazer uma realidade de tributos, vai te trazer documentos e relatórios contábeis. Uhum. Mas, enfim, o seu fluxo de caixa, alguns relatórios eles ficam dentro do financeiro da empresa. Então, a Sim. pessoa que não tem um especialista financeiro, vai ser muito interessante ter um escritório que tenha esse produto ou um consultor financeiro que ajude a passar essa transição, né? Uhum. Então, nesse momento, o consultor financeiro, um escritório preparado não vai ser um custo, e sim um investimento, né? Então, as Uhum. empresas que queiram permanecer, elas vão ter que investir, elas vão ter uma diminuição de lucro, porque ela vai gastar um pouco mais com a sua estrutura tributária, Aham. mas ela vai estar se preparando, né? Lá para 2033, quando a reforma tributária será For isso. plena, Aham. né? E onde ela vai realmente estar definida com toda a sua implementação e terá Uhum. terminado, essa empresa que investiu nessa estrutura provavelmente ela vai estar bem à frente e ela vai ter passado, né, para a reforma. A gente tem muito medo que diversas empresas não consigam, né, passar Sim. Se por essa mudança Uhum. que é muito significativa, né? Podemos dizer que se tratando de imposto sobre o consumo é a maior mudança tributária que já existiu aí, né, na história recente do Brasil. Sim, e a gente fala muito que a reforma já começou, né, porque já tá 2026, quando ela começar a valer de forma efetiva, já tá aí, né. Então qual que seria o período, assim, para que as empresas pudessem se adaptar, corretamente, e essa adequação ela é de forma gradual, né. Tu falou que o processo dela vai ser instalado até 2033, né. Uhum. Então, qual o período para as empresas se adaptarem e o que que vai acontecer após essa adaptação, 2026 e os próximos anos? Como que vai ser essa instalação? Então, se eu fosse fazer uma consultoria aí para quem está me ouvindo hoje, a gente criasse um plano de ação, Uhum, de que forma que nós traríamos um cronograma? Quem ainda não viu nada sobre o seu emissor de nota fiscal, claro, quem emite sua nota na prefeitura, isso é problema da prefeitura, né? Mas quem tem o seu sistema próprio de emissão de notas uhum, e não conversou com o seu programador a respeito disso, já está atrasado. Né? Então, uhum, agora é o primeiro momento, analisar o seu sistema de nota fiscal. Ele tá apto? A minha empresa, o meu software está se adaptando à reforma tributária? Primeiro uhum, ponto. Segundo ponto, chama o contador e fala, tá, contador, o que é a reforma tributária? Como vai me impactar? Já conversa com o seu contador. aham, Num segundo momento, até no máximo em setembro vai ser a primeira opção para ver se tu vai ficar no Simples Nacional, tu vai recolher o IBS e CBS por fora do Simples ou se tu vai ser uma empresa geral. uhum, Que no Rio Grande do Sul a gente fala de uma empresa normal, né? Mas até julho de 2026, todas as empresas, principalmente as que trabalham em B2B, daqui a pouco a que vende para o consumidor final, não é um problema tão grande, mas é uhum, interessante conversar. Terão de ver com seus escritórios de contabilidade, com seus consultores financeiros, quais serão os impactos nos seus impostos, né? uhum, Como mudará o seu preço de venda, como irá mudar os seus preços de compra e o custo do seu produto e seu fluxo de caixa. Então, no primeiro momento, a gente tem que analisar nossas notas fiscais, conversar com o nosso contador e, no máximo, julho do ano que vem, as empresas têm que fazer um planejamento, né? E uhum, fazer uma estrutura para entender como elas serão impactadas pela reforma tributária. Porque em setembro a gente já tem que fazer uma opção de como a gente vai tributar a partir de janeiro de 27. E a partir de janeiro de 27 acabou a brincadeira, né? Existem sim, algumas empresas aí que terão aumento de 15%, por exemplo, empresas de prestação de serviço. Por que afeta muito a prestação de serviço?
Hoje, uma empresa de prestação de serviço do lucro presumido, que não tenha nenhum benefício, ela paga 15,33% e mais o adicional de R, quando ela Uhum. ultrapassa a base de cálculo de 20 mil por mês. É complexo aí, muitos não vão entender, mas quem entende de tributo, quem já conhece um pouco mais aí de gestão tributária, entende. Uhum. Essas empresas que pagavam só ISS, QN para a prefeitura, que ela é prestadora de serviço, elas começam a pagar a partir de 2029, elas começam a pagar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Só que dentro desse IBS, ela vai começar a pagar o ICMS, que é o Imposto de Estado, que ela não Uhum. pagava antes. Então, em tese, o que vai acontecer? Ela sai de 15,33%, né, Uhum. para 28%, Nossa. podendo creditar os seus custos operacionais. Aham. Porém, folha de pagamento não entra, Hum. não se pode creditar as despesas com funcionários, Aham. que numa empresa de prestação de serviço, em algumas, chegam a 50%. Né? Sim. Então, a empresa vai ter 28% de débitos e ela não tem muito o que creditar. A gente estima que uma empresa do lucro presumido hoje, após a reforma, ela tem um aumento de 10 a 15% de impostos já a partir, começando em janeiro de 27 até 2033. Por isso, que se torna extremamente fundamental e importante o planejamento tributário e uma estratégia de como atravessar todas essas variações, né? Uhum. E também a gente tem que chegar nesse primeiro momento agora, conversar com nossos clientes, né? Uhum. Chegar para o meu cliente, eu sou do Simples Nacional, eu vendo para uma indústria, falar, como é que vocês vão tratar a reforma tributária? Vocês vão estar, eu não vou mais te dar esse crédito de PIS e COFINS, vai ficar igual? Tu vai querer Uhum. desconto? Tu vai querer que eu saia do Simples tradicional e recolha IBS e CBS por fora? Agora é a hora de planejar, né? Uhum. Porque se a gente deixar lá para janeiro de 2027, a gente vai chegar em janeiro, nosso cliente vai chegar para nós quando tu for emitir um pedido, dependendo do cliente, ele vai Uhum. fazer uma cotação contigo e não vai comprar. Daí tu vai ligar pro teu cliente, daí tu vai dizer assim, tá, mas e por que tu não tá cobrando mais de mim? Ele vai dizer, não, porque teu produto está 6 ou 7% mais caro do que teu concorrente. E tu vai Aham. poder mudar essa situação só a partir do segundo semestre de 27. E daqui a pouco, quando tu fizer o planejamento no primeiro para mudar com o segundo, tu vai ter 15% de aumento de impostos, onde a tua margem de lucro não é de 15%. Então, essa empresa, daqui a pouco, ela vai ter todo o seu lucro comprometido com a mudança de imposto, né? E a questão da forma gradual, como que vai acontecer? 26, fase de teste nota fiscal. Uhum. 27, janeiro de 27, sai o PIS e COFINS, é destituído, Aham. entra a CBS, que é uma contribuição. O PIS e COFINS são contribuições, né? Uhum. Então, a CBS, ela provavelmente ela vai ter uma alíquota perto de 9%, 8,8%, né? Hoje o PIS e COFINS representa 3,65%. Mas qual que é a diferença? Hoje as empresas do lucro presumido não se creditam das Sim. suas compras operacionais, dos seus custos operacionais. A partir da reforma, elas vão poder se creditar. Então, qual que é o cálculo que vai ter que ser feito? Se esses 9% das minhas vendas, né, que eu vou pagar sobre as minhas vendas, e mais o que eu me credito sobre os meus custos, eles vão ser maiores ou menores do que 3,65%. Então, isso já acontece em janeiro de Uhum. 2027. Janeiro de 2027, zero IPI e começa o imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas, né? Uhum. Sobre refrigerantes, doces, onde essa é uma questão aqui para o nosso estado bem complexa para as vinícolas, né? Sim. Caxias do Sul, Uhum. Bento, então se tem uma ideia que daqui a pouco o vinho nacional vai ser equiparado ao vinho importado, né? O valor de preço, então Aham. as vinícolas, o vinho tem muito teor alcoólico, Uhum. a cervejaria vai ser menos impactada, mas as vinícolas, né, serão bastante impactadas, né? Então a gente vem lá daquele princípio de quem que desenhou essa legislação, né? A Ambev foi uma das empresas que estavam na construção Uhum. dessa lei. Então é, é complexo, né? É um pouco injusto, mas a gente não está aqui para comentar se é bom ou ruim, Sim. e a gente está aqui para auxiliar o nosso associado Uhum. e ao empresário, né, em ser um suporte, a ser um staff para atravessar a reforma tributária da melhor forma possível, né? Então, a gente não está aqui para demonizar e criticar. A Uhum. gente está aqui para auxiliar e fazer com que o impacto seja o menor possível e também para levar a formação, né, Suzana? Sim. Eu acho que a informação é onde começa a despertar o empresário, né? Aham. Quando a gente leva informação, a gente faz algumas palestras que no final das palestras o empresário fala, vou fechar o CNPJ, não quero mais saber dessa porcaria. A primeira coisa que a gente escuta. Mas Aham. 95% não vai fechar o CNPJ. Eles Sim. vão ficar 2, 3 dias sem dormir? Vão. Quando impactar a reforma, as pessoas vão ter
alguns problemas psicológicos, vai aumentar a necessidade de psicólogo, os psicólogos vão ganhar dinheiro com a reforma, vão ganhar dinheiro. Mas quem quiser atravessar esse ponto, né, atravessar esse emaranhado que vem pela frente, começa pela informação, né? E depois criar um plano de ação e executar. Não tem uma outra forma, né, de interagir. E é bom a gente lembrar, né, até uma fala do presidente, do Thiago aí, que não só dele, mas enfim, toda crise, né, e toda dificuldade, ela sempre vai gerar uma oportunidade. Então, se a gente tiver a força de vontade e a gente tiver os parceiros corretos, provavelmente a gente vai chegar lá em 2033 muito mais forte dentro do mercado ao qual nós estamos inseridos, né? Ao qual nós estamos hoje, né? Inclusive, tu falou, né, que apresenta desafios, mas também abre oportunidades, portas novas, né? E eu acho que essa adaptação, as empresas que se adaptarem, elas têm chance de aumentar a competitividade e continuar fortes mesmo após a reforma tributária, né? Então, eu queria que, se tu fosse dar compartilhar um conhecimento, assim, qual que seria uma dica para as empresas para que elas pudessem se adaptar? Quais seriam as dicas para elas passarem pela reforma tributária? Eu acho que o primeiro de tudo, antes de falar de reforma, a gente não vai entrar aqui numa questão muito de gestão, né? Antes de a gente de falar de reforma, de falar de qualquer mudança, eu acho que a gente tem que abordar a mentalidade, né? Hoje não se constrói mais uma Randon apenas com uma quarta série, se constrói uma Randon com uma quarta série que o Randon tem, com a mesma estratégia que ele teve lá. Se rodear de pessoas boas, né? Ter a mentalidade forte, então vamos usar a estratégia. A Randon pegou fogo na mecânica deles lá, eles perderam tudo antes de virar a Randon. A Randon entrou em concordata, que se chamava antiga recuperação judicial, na década de 80. Então, se o empresário ele não tiver uma mentalidade muito forte, né? Uma resiliência, se ele não se abster, se ele não adquirir o conhecimento necessário, não é só conhecimento de legislação, né? Hoje o empresário ele tem que ler sobre psicologia, o empresário ele tem que ler sobre diversos temas. Hoje o empresário, empreendedor 4.0, ele tem que ser 360. E nós não estamos mais falando do empresário 360 da empresa que fatura 2 milhões por mês. A gente está falando que aquela loja de sapato que vende 30 mil reais no bairro, se ela não mudar a mentalidade dela, né? Se ela não mudar o mindset, se ela não tiver um mindset flexível e a gente vir com um mindset fixo, ele não vai conseguir atravessar. Porque vai ser uma fase de mudança, né? E toda mudança gera caos. Toda mudança gera tempestade, independente de qual mudança. Foi assim com a social, entende? Foi assim com algumas outras mudanças tributárias que eu já atravessei. Só que o que eu percebi nessas outras mudanças? Quem consegue se manter calmo, né? Quem consegue aí navegar na tempestade em meio ao caos, no meio dessa tempestade, atravessando uma onda ou outra, tu começa a achar ali uns potinhos de ouro, tu começa a achar uma boia depois da onda, e aquela boia vem junto com outro presente, tu atravessa e daqui a pouco vem uma calmaria. Então, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente busca mudar como pessoa, a gente começa a ter uma mentalidade diferente. Então, acho que a mentalidade, a primeira coisa que a gente tem que ter é calma, né? É a gente ser racional. O momento é de ser mais racional do que emocional. A gente não pode lidar com a emoção. Eu vou quebrar, vai ser isso. Não, não vai. Daqui a pouco tu vai ter que trocar alguns parceiros, daqui a pouco tu vai ter que trocar teu modelo de negócio, daqui a pouco algum produto não vai ser diferente. A gente tem que se adaptar. Grandes corporações aí, né? A gente está aí com o Felipe também conosco aí, grandes corporações, vamos usar o exemplo que todo mundo gosta de usar. Poxa, a Kodak teve a oportunidade de trocar a câmera digital, não trocou. Se a gente for olhar grandes empresas, se nós for olhar o primeiro produto que essas empresas tinham, não tinha nada a ver com o que elas fazem hoje. Então, daqui a pouco, durante a reforma, tu vai ter que trocar o teu produto. Durante a reforma, tu vai ter que trocar o teu modelo de negócio. Durante a reforma, tu vai ter que se reinventar. Então, tudo isso entra em mentalidade. Acho que toda a construção, o cronograma que a gente passou da reforma é esse, que não é muito difícil. É analisar fluxo de caixa, é analisar, fazer planejamento tributário. Isso vai ser caro, vai aumentar o custo, né? Agora, eu acho que o grande desafio do empresário, principalmente pequeno, é ter uma mentalidade empreendedora, né? E entender realmente que esse desafio, quando a gente começa a atravessar e quando a gente estiver no meio desse desafio, surgirão várias oportunidades. Quem não mudar a mentalidade, quem não se preparar tributariamente, vai ficar pelo meio do caminho.
Então, poxa, Aham. daqui a pouco eu tô com vamos dar um exemplo. Ah, tá todo. O cara disse que não vai comprar de mim, ele comprava de 4 empresas, mas 2 empresas não se adaptaram, quebraram no meio do caminho. Mesmo eu não estando 100%, eu estando 30%, mas eu estando me movimentando, Uhum. é o natural que eu absorva esse fluxo e venha oportunidades para mim, tu entende? Então, Sim. eu acho que o grande momento é da gente se unir, buscar parceiros e ecossistemas fortes, Uhum. como uma microempa, né? Não é Sim. porque eu estou como vice-presidente da Microempa, mas a Microempa mudou muito a minha mentalidade e mudou muito a minha empresa, Uhum. porque fazer parte da diretoria com os outros empresários, principalmente, mudou meu mindset, mudou minha mentalidade. E tu estando, por exemplo, em núcleos setoriais, que é muito forte da Microempa, tu tá Aham. cada 15 dias conversando com outros empresários. Pô, aqueles empresários, quando tu tá ali com 2, 3 dias com uma coisa dentro de ti que não vai, não vai, não vai, pô, daqui a pouco tu fala com um cara, o cara fala assim, cara, eu passei por isso aí há 10 anos atrás, eu só fiz isso. E o Sim, é cara te uma dá o caminho troca. da pedra que para ti era uma Uhum. selva fechada. E o cara não era tão difícil. Então é um Aham. momento de não se internalizar, né? É o momento do empresário não se fechar, buscar entidade, buscar Uhum. parceiro, informação e ter a mentalidade de resiliência, né? E fé, né? Acredito, independente, não vou falar aqui de religião, porque religião são dos homens e eu acredito em Deus, não acredito em religião, né? E cada um acredita no Deus que quiser. A Sim. gente é muito aberto para isso. Se você não quiser acreditar em nada, não acredita em nada, mas que tenha fé em alguma coisa. Fé de que vai passar, né? De que vai superar, que vamos superar essa fase, De né? fé de que vai dar certo, né? Uhum, A de gente que tem vai que dar ter fé de certo. que pode dar certo, porque senão o fardo realmente se torna muito pesado, né? Sim. Inclusive, tu falou da Microempa, né? E eu queria ressaltar para os empresários que talvez ainda não conhecem, a Microempa, ela, além de levar informação, né? Que nem tanto quanto esse bate-papo, quanto as palestras que eu citei, a Microempa, ela representa as empresas de micro e pequeno porte do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando eu falo representa, eu quero dizer que a gente está perto do poder público para entender as mudanças que vão acontecer, para lutar pelos direitos dos empresários e também para unir as pessoas através do associativismo, né? Porque essa troca de experiência é uma coisa que facilita muito a trajetória, né, no empreendedorismo e fortalece também, né? Porque a gente é bem mais forte quando a gente tá junto, né? Então, só queria deixar esse convite também para os empresários que ainda não conhecem a Microempa. E agora, então, nos encaminhando para o final, Vini, tu já deixou o teu conselho, mas eu queria que tu comunicasse como as pessoas poderiam te encontrar, caso precisem passar por essa reforma tributária ou outros serviços que tu indica também, para que elas possam se adequar. Bom, só antes da gente finalizar e trazendo, para contextualizar a tua fala também, que tu Uhum, falaste que a Microempa é muito representativa, eu quero só trazer algumas ações de representação uhum, que nós participamos hoje, tá? A Microempa foi convidado para fazer parte do G50 pela CACB. A CACB é o guarda-chuva de todas as entidades empresariais do Brasil, né? uhum, Então, hoje, sei lá, a gente conta com 2, 3 mil entidades, não sei quantas entidades empresariais tem. A Microempa, ela faz parte do G50, inclusive agora no dia 9 de novembro estamos indo para o Rio de Janeiro, né? Que aham, Deus nos abençoe aí no Rio de Janeiro e com todo esse caos, e que Deus é. abençoe o Rio de Janeiro também, né? E então, nesse momento, mas o que a CSAB faz? Por exemplo, hoje está tramitando na Câmara de Uhum. Deputados o aumento, né, das alíquotas do Simples Nacional de 4.800.000 para 8 milhões. Não é o aumento, é a atualização, Atualização, né? né? Que não é atualizado desde 2018, Desde se eu não me engano, 2018. né? Uhum. Então, num trabalho muito insistente, muito bem feito pelo Cotait, que é o presidente da CACB, a CACB está fazendo um lobby gigantesco no Congresso, para que seja aprovado o aumento, né, dessas Uhum. alíquotas. A CACB, ela tá sempre, ela foi quem criou o impostômetro, o gastômetro, para a gente estar regulando e sabendo quanto que o governo gasta. Os Uhum. governos, tá? Não o governo Sim, atual. sim. Esse gastômetro, ele está lá na Associação Comercial de São Paulo, na Uhum. parede da onde tu passa, ele está lá contando quanto que o governo arrecada e quanto que o governo gasta, todos os governos. Então, a Microempa faz parte dos 50 entidades mais representativas do Brasil, onde a gente cria uma comunicação lá pela CACB, a gente traz para nós e a Uhum. gente dá voz para essas micro e pequenas empresas, né? A Sim. Microempa faz parte da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, né, dentro dos deputados estaduais em Porto Alegre, e a gente, junto com o vereador Edson da Rosa agora, restituiu, né, trouxe de volta a Frente Parlamentar das micro e pequenas empresas,
que eu não vou dar o spoiler agora, mas muito breve, no mês que vem, a gente está largando um projeto sensacional, que foi um projeto aí que saiu da cabeça do presidente, e também a gente recebeu o apoio do Sebrae, do Felipe, secretário de desenvolvimento, do Uhum, Tchepo, né? Eles deram um apoio muito grande. Então a gente está fazendo um projeto através da frente parlamentar gigantesco e com certeza irá virar um programa para a gente diminuir a mortalidade dos MEIs e das micro e pequenas empresas. uhum, Então, sim, pessoal, a Microempa é muito representativa, não só ao nosso associado, mas a todas as micro, pequenas e médias empresas do estado do uhum. Rio Grande do Sul. E voltando à pergunta, era para nós finalizar aí, né, Isso, Suzana? para nós finalizar, eu queria que tu contasse onde um empresário que precisa se adaptar a essa mudança poderia encontrar teu serviço ou mais apoio além da Microimpa, enfim. Bom, existem várias entidades, tá? Vou falar pelo que eu entendo, né? Hoje Uhum, eu entrei na Microempa em 2016 com indicação do meu professor de administração de vendas na faculdade, o Cancian, vendedor antigo, aí os mais antigos vão conhecer, onde eu pedi para ele, eu falei, onde é que eu consigo divulgar meu produto? Ele pediu, qual que é o teu nicho? Empresa pequena. Ele me falou, vai na Microempa. Entende? Então foi ali aham, que eu conheci a Microempa e de lá para cá eu comecei a entender como é que funciona o mecanismo. Eu acho que a Microempa, a CDL, a SIC, o CIMEX, as entidades, as universidades, a uhum, UX, não querendo falar de marcas, não sei quem é patrocinador do evento ou não, mas Unicesumar, FTEC, que é parceira aí também, né? A gente tem que buscar estar inseridos nesse ambiente, né? uhum, É a ambiência que nos fortalece, né, Suzana? sim, E também, se alguém, a gente também, como Conacer, tá se preparando muito para a reforma, muitos outros parceiros, né? Eu também uhum, estou envolvido com o SESCOM, que é o Sindicato dos Escritórios Contábeis da aham, Serra Gaúcha, tem muitos outros escritórios se preparando, né? Então, se alguém também quiser nos procurar, depois é Conacer Contabilidade, né? Procure nosso Instagram, somos também parceiros da Microempa. uhum, Então, eu acho que o momento é sim a Microempa, por exemplo, tem vários consultores financeiros, outros contadores, né, outros sim, parceiros que podem ser indicados. Então, o momento é esse, né? Buscar entidades, fortalecer as entidades empresariais. uhum, E eu acredito que a gente tem que fortalecer também os sindicatos dos laborais, né? aham, Com o viés certo. Eu acho que no sim, momento que a gente tiver entidades empresariais fortes e sindicatos patronais laborais fortes, onde eles conversem e criem todo um ecossistema de grandeza, uhum, um ecossistema de crescimento, sim, quando o povo se unir, a gente não depende mais de governo de esquerda e nem de direita. A gente vai ter um governo que atenda a nossa necessidade e dê uma vida digna a todas, né? Então, acho aham. que em resumo seria isso, né, Suzana? Tá bom, então, Vinícius, muito obrigada pela tua disponibilidade, por jogar luz mais uma vez nesse assunto que é bem cabeludo, mas que é bem importante, que é complexo, e por trazer também essa dose de esperança, porque vai passar, né? Vai dar certo. E a Microempa, então, está aí. Essa é uma iniciativa da Microempa, Associação das Empresas de Micro e Pequeno Porte do Rio Grande do Sul, que eu também deixo o convite para que vocês conheçam nossas redes sociais e acompanhem a gente por lá. Sempre tem alguma informação ou oportunidade para fortalecer os negócios. Então, pessoal, muito obrigada, Vinícius. Obrigado, Suzana. Um abraço a todos aí. Contem com a gente, né? A Microempa está aí perto para todo empresário e para todo cidadão que, não só com a reforma tributária, né? Estiver passando por alguma dificuldade e precisar de auxílio, bate na porta da Microempa que com certeza aí nós vamos ajudar todo mundo, né, Suzana? Vamos. Um abraço a todos. Muito obrigada, pessoal, e até mais.